essa vontade já desde muito pequeno. Gostava de carrinho, autorama, eu era pirado em autorama, esse tipo de coisa. E assim, deu uma despertada boa quando eu dei uma volta no primeiro carro turbo. A preparação em si eu gosto muito, mas o meu maior prazer mesmo é preparar o motor turbo. E quando eu dei uma volta num carro turbo, sei lá, acho que há uns quase 20 anos atrás, era um carro preparado por um preparador muito antigo, eu agora não me lembro o nome, eu achei aquilo um absurdo, o que o turbo fazia para o carro. E aquilo despertou isso em mim. Só que na época eu precisava ganhar dinheiro, a vida em casa era uma vida assim boa, mas era uma vida regrada, difícil, não era com luxo. E aí eu corri atrás de trabalhar, né? E em paralelo, depois de muitos anos que eu trabalhei numa empresa, eu consegui comprar um carro, e nesse carro eu comecei a mexer, aí arrumei umas peças para montar um kit turbo num tal, aquela história, que acho que dessa história aí já tem muita gente que tem esse tipo de história. E aí assim, ficou que esse tempo que eu passei trabalhando em paralelo, mexendo no meu carro, apareceu um amigo, outro, mexe aqui, faz isso, tal, não sei o quê. Quando eu vi, eu estava numa situação que o que eu ganhava assim trabalhando em 3 dias na garagem da casa da minha mãe era o salário de um mês meu. E então ficou que eu fui obrigado a largar o que eu estava fazendo, o meu serviço onde eu estava empregado, obviamente, e começar a me dedicar mais para isso. E isso já tem hoje, do começo mesmo assim, acho que deve fazer uns 15 anos que isso aconteceu. E de lá para cá, graças a Deus, a gente só conquistou coisas boas, num geral, como o crescimento da minha empresa, amigos, ao mesmo tempo inimigos, mas é que o esporte do automobilismo ele é assim e foi assim. Sim, o que na época que eu comecei a ver isso tudo acontecer, eu olhava assim um ícone que foi o Renato D'Alessio, perto aqui, muito perto da minha oficina, e ele nessa época ele tinha o sonho de qualquer menino, que eu lembro que eu passava às vezes de carona com meu pai, eu passava na Caminho do Mar, hoje ele não tem mais a oficina lá, mas eu me lembro que era um galpão enorme que ele tinha lá. E, cara, assim, aquele sonho, tipo 10 Gols, Voyages, Cadetes GSI da época, os carros da época, Gol GTI, tudo parado, enfileirado ali, numa véspera de arrancada em Interlagos. Sei lá, ele levava 10 carros para lá. Assim, em questão a me espelhar na pessoa como o Renato D'Alessio, foi um começo para despertar essa paixão, né? Mas como é que eu poderia explicar? A nível de olhar tudo aquele sonho, né? Olhar tudo aquilo, nossa, olha quanto carro bem legal, a roda, não era só a preparação, era o tudo que mostrava aquilo ali, o bom gosto de muitas coisas, carros que na época ele fazia muito bem acertados, tal. E também tive um puta cara que até hoje é muito amigo meu, que foi o Pancho. Que também era um cara que andava ali, né, junto na mesma época que o D'Alessio, né, com muitos títulos, vitórias, tal, recordes. Ele era o cara a ser batido, o Pancho. Hoje, graças a Deus, ainda tenho uma boa amizade com ele, a gente se fala bastante a respeito do filho dele que está no kart e tal, mas eu vejo esses caras assim, até mesmo lá para trás, o próprio Jaburão, um amigão meu que começou a mexer no meu carro, que me despertou mais ainda logo no começo, que ajudou a mexer no meu carro, que foi o Bodão, é um preparador
era um exímio preparador. Hoje ele não trabalha mais com isso, mas foram caras que marcaram assim. Não sei se eu citei o Jaburão. O Jaburão também, hoje também converso bastante com ele. Eles foram assim, da minha época, foram os maestros, né? Atrás deles tem outros mais velhos, tal, mas eles foram os que mais me impressionaram na época, assim, na categoria que a gente tem hoje. Bom, hoje, com relação a piloto, facilitou muito a mágica que a eletrônica faz pra gente. Então, a eletrônica, eu lembro que logo no começo, quando a gente ia para Interlagos, havia queixas de pilotos. Ah, mas o carro não sai, mas isso, mas aquilo. E muitas vezes a gente, em vez de melhorar o carro e fazer alguma mudança por queixa do piloto, na verdade o piloto que estava cometendo algum erro. E esse erro fazia com que nós mudássemos um carro que era campeão. E aí o carro declinava. Então isso, o que hoje limpou bem, porque você tem o data logger, você tem a telemetria toda, e essa telemetria ela facilita a nossa vida ao extremo, porque você abre o mapa lá e quando você abre o mapa, você vê se o piloto levantou o pé do acelerador, se ele não... você consegue ver N coisas, o próprio carro, se realmente foi o carro que falhou, então você consegue ver com relação ao piloto. Hoje o carro está focado totalmente em cima do preparador. O preparador tem que ter o gabarito de fazer um bom carro. Isso aí não tem... meia conversa com isso aí. Então a coisa tem que ser bem limpa com relação a isso. O carro tem que ser bem preparado, tem que ser bem ajustado, porque hoje a eletrônica ela é tão responsável pelo carro que se você faz um carro e fala pro piloto, olha, aqui você faz pé no fundo no acelerador e o carro não entra as parciais que você quer que ele entre, é sinal que você tem que mudar alguma coisa no carro, porque se o piloto está fazendo e a telemetria está te mostrando que ele está fazendo o que você está pedindo, você tem que ter o compromisso de mudar o carro, a relação, a turbina ou qualquer coisa que você acha que seja a solução para dar o resultado. A pista, sim, a pista é um problemaço hoje no Brasil. Por quê? Porque hoje nós temos no Velopark a melhor pista do Brasil, que tem uma estrutura toda, uma cronometragem muito boa, o chão é muito bem tratado, é levado bem mais a sério. Nós temos Curitiba, que não por culpa do organizador, eu acredito, mas ela é uma pista de muito glamour, porém ela tem muitas ondulações na reta e tal. E isso aí há muito tempo e acho que não sei como é que funcionaria, se pelo dono do autódromo ou quem teria que resolver isso está meio que assim. E uma união de tudo isso aí é que o tratamento de pista com os produtos de limpeza, o VHT para dar o grip, o emborrachamento, tudo isso aí, em cada lugar está sendo feito de um jeito. Então você constrói um carro para você tem o piloto que quer andar em Piracicaba, por exemplo, que tem uns 60 pés muito bom, porém os 100 metros já não é tão bom, e os 200 metros pior ainda. Então aí você muda toda a configuração do carro por conta disso. Então isso com relação às pistas, nós estamos muito carentes aqui, nas que eu conheço. Eu não vou falar de outras porque eu não conheço. Olha, a rivalidade ela é saudável até o momento que você tem respeito pelo adversário. Acabou. Eu tenho muitos amigos e muitos inimigos, se eu poderia dizer a palavra assim, né? Mas já que a gente está falando de situações opostas, né? Eu não poderia citar amigos e outra colocação. Mas o que eu prezo muito é que o automobilismo, como qualquer esporte, mas o automobilismo ele é bem mais
seletivo nessa questão de você estar hoje em cima e daqui a pouco você está embaixo, tal. E a cultura do brasileiro, ela pega muito. Nós somos assim, valorizar só o primeiro colocado ou o recordista. Você vê, se você for observar todas as conversas de Fórmula 1, de Fórmula 3 ou de qualquer tipo de outro estilo de automobilismo, você vê qual importância que outras cabeças dão para o segundo colocado, para uma vitória. Você vê, é impressionante como os caras na Fórmula 1 brigam para entrar na zona de pontuação. Esse tipo de situação, ela é muito importante. Mas a cultura brasileira, ela não dá assim, ela crucifica um monte de pilotos renomados que a gente tem porque o cara nunca teve um título ou porque ele não consegue sempre estar em primeiro lugar, tal, papapá. Isso é mais da cultura, é uma coisa que talvez com muito tempo isso mude, mas eu acho que a base de tudo é o respeito. Você nunca pode subestimar o adversário. A corrida ela acaba quando ela termina, exatamente. Então, o respeito, cara, porque o que acontece muito que me chateia muito é quando o adversário te menospreza. E isso aí é triste nessa questão, mas essa colocação a respeito. O Anel Oring. O Anel Oring, porque assim, pela condição física que seria uma adaptação, no caso, um bloco de motor, vamos citar aí qualquer um desses blocos de motores que nós temos em linha. A liga do material do bloco, a liga do material do cabeçote, ela não é uma liga para suportar a temperatura da alta cavalaria que a gente extrai do motor. Então, assim, em estanquiometria, que é a relação ar-combustível que o motor admite, num Fórmula 1, vou te citar, eles conseguem tirar 1 de lambda, que é uma mistura que seria impossível você ter num carro desses com esses blocos de montadora, com esses cabeçotes de montadora. Por que isso é assim? Porque essa relação ar-combustível que você consegue extrair, ou seja, uma mistura bem pura, ela gera muito calor, que um Fórmula 1 tem, por exemplo, nesse nível de... Não, eu cito um Fórmula 1 porque seria o ápice, mas existem outros motores preparados também que têm essa eficiência de queimar sem estragar. Então, o que acaba acontecendo com a gente? Nós temos que encharcar o cilindro de combustível, vamos dizer assim, para baixar a temperatura, porque esses blocos, esses cabeçotes que nós temos de linha, eles não suprem as próprias válvulas, tudo, esse calor, eles não conseguem dissipar esse calor. Então, o anel O-ring foi um fator importantíssimo nessa questão, porque a junta, ela era o ponto mais frágil, ela seria um fusível, mas acredito que um fusível muito frágil, para quando tem a explosão dentro do cilindro, ela não conseguir aguentar essa condição de temperatura. Então o O-ring ele veio para dar uma boa solução com relação a isso. E ele continua sendo, fazer essa ressalva, ele continua sendo um bom fusível para o motor, que ele ainda tem uma capacidade de, dependendo do material que você usar o O-ring, ele ainda tem a capacidade de empurrar para fora em certa condição e não estragar o motor, estragar menos, né? Pois isso vai bem assim para cada situação. Com relação às turbinas, a tecnologia das turbinas ela está bem, ela está muito evoluída, como eu nunca vi na minha vida. Eu nunca imaginei usar um turbo tão grande para um carro de arrancada. Mas assim, essa condição do turbo grande, ela depende de muitos fatores. Então, se é um carro que você vai usar
para um dia a dia, você vai configurar um turbo de acordo com a vontade do cliente. Porque se eu vou diminuir o turbo, eu vou ter um pouquinho mais de torque, mas eu não vou ter tanta final no motor. Então isso é uma coisa complexa. Hoje na pista a gente procura um turbo que ele entregue a potência do carro, porque nós paramos sempre nos pneus do carro. Que o pneu no automobilismo ele é tudo, em qualquer tipo de automobilismo, em geral. Então a gente procura usar um turbo que consiga despejar uma condição do comando, uma taxa que consiga despejar da forma para ter mais tração. Mas isso é um gosto. Num carro de rua, a gente faz alguns carros que o cliente ele prefere que o carro seja aceso, ele gosta de dobrar, ele fazer uma retomada com segurança numa rodovia, e ele quer pôr o pé e o carro ter uma resposta bruta para se livrar de uma ultrapassagem, esse tipo de coisa. Então isso é muito relativo. Cara, eu acho que o motor V8, eu não sou muito conhecedor de todos os tipos de motores dos V8. Eu sei que eu já mexi num, e o motor V8 ele vai gerar mais potência do que um 6 cilindros, se você for levar todas as condições de preparação igual, porque ele pelo simples motivo dele ter 2 cilindros a mais. E ele tem o que eu trabalhei, ele era bem mais leve do que o motor de 6 cilindros do Opala. Então essa condição fez foi um diferencial total, porque você imagina, eu tinha 2 cilindros a mais com menos peso. Então eu acho isso. Adoro Opala, adoro 6 cilindros, adoro V8, adoro tudo. Acho uma coisa, mas eu acho que o tamanho do Opala hoje, para ser um muscle car, ele tinha que ter um V8, como é o Maverick. Pois a relação de câmbio boa é a relação que encurta o tempo da pista, né? Então essa questão ela vai muito de tudo o conceito da preparação. Se você tem um carro que tem um turbo que traz o torque muito cedo, se você alongar o câmbio, é óbvio que ele vai ficar melhor. Se você tem um carro turbo que o torque dele é bem linear e solta a potência devagar, se você tiver um câmbio curto, vai ser bem melhor. Então isso muitas pessoas falam de receita para as coisas. Eu tenho orgulho de falar assim que todos os carros que eu fiz, nenhum tem um comando igual. Os de pista que eu tenho, é sempre uma alegria para a gente mudar e saber como vai ficar. Vai ser sempre um ponto de interrogação, e esse ponto de interrogação deixa a gente bem aguçado para saber se vai ficar legal ou não. Então eu digo assim, eu tenho o Gol com 4 borboletas de tamanho de 40, eu tenho outro motor com 4 borboletas de 48, eu tenho um que o coletor de escapamento é bem comprido com uma borboleta. Então eu não sigo a receita. A gente procura achar um caminho e fazer o carro virar na pista. Então, na verdade, dependendo eu vou citar aqui o AP. O AP ele já é um bloco que ele tem uma estrutura bem magrinha, vamos dizer. Então, quando para você encamisar um bloco, o processo de usinagem, você vem tirando muito material de um bloco que já é magrinho. Aí você coloca a camisa. Tem malefícios e benefícios. O malefício, você encamisando um bloco, ele vai ficar frágil, porque você tira a estrutura. Porém, você coloca uma camisa que ela tem uma melhor qualidade do que a própria camisa do bloco, da fundição do bloco. Esse é um benefício de você encamisar, você vai ter um atrito menor no cilindro, tal, esse tipo de coisa. Agora, com relação à fragilidade, é um problema. Eu não posso dizer, porque eu nunca coloquei um motor meu de 1000 cavalos encamisado. Eu não saberia te dizer se esse motor iria aguentar. Nós preferimos dar um banho de cerâmica no pistão, um banho de anodização dura no pistão,
para melhorar o deslizar dele na camisa e não mexer com o encamisamento. Por que só comprou isso? Você quer que eu compre mais, Flávio? Não dá, cara. Tá bom que eu compro aí com você. Já gastei todo o dinheiro que eu tenho, cara. Tô fazendo só dívida, pô. Cara, com relação ao motor a ar, eu não tenho tanto gabarito, não. Se eu fiz, foi pouquíssimos, pra te dizer. Mas é aspirado? Aspirado? Aspirado de rua. Pois é, eu acho que hoje, o que eu poderia dizer assim de cara, para qualquer tipo de motor, uma instalação de injeção eletrônica. Aí é o princípio de tudo. Aí para um aspirado, eu acredito que seria assim quase que o mesmo segmento de qualquer outro aspirado que nós fazemos aqui em outros tipos de motores. Mas eu gosto particularmente de carro com muito torque na rua, eu acho bem legal. Então a minha receita para um motor desse aí seria um vira de curso, uma camisa um cilindro bem grande, uma borboleta bem grande, um comando bem grande e uma injeção eletrônica. O que eu poderia dizer assim, a evolução, ela é uma coisa que a gente tem que ir atrás dela, porque senão você fica defasado. E um motor multiválvulas, ele é uma evolução dos motores. Então, quando você prepara um motor 8 válvulas, você tem um resultado, uma curva no dinamômetro diferente. Na maioria das vezes ele é um motor um pouquinho mais bruto de torque e tal, porém ele não consegue manter por tanto tempo o torque ou a potência de alta. O motor multiválvulas, ele é um motor que ele já é mais suave na entrada da curva, porém ele mantém muito a potência. E o multi, ele acaba assim, ele tem um som, para quem gosta de som de motor, o multi, se você trabalha um coletor de escapamento, ele solta um som maravilhoso, bem agudo, tal. É um tipo de coisa que nós aqui prezamos muito isso. A gente gosta de carro que apita. E o 8 válvulas, você não consegue tirar um som dele nesse nível. Porém, o 8 válvulas tem muitas vantagens em relação a muitas coisas. É um motor muito barato para você fazer, te dá muito resultado. Então a evolução de todos eles sempre é surpreendente. Você fala, mas o 8, existe muita colocação com relação mas o 8 tem tanto, o 16 não sei o que. Eu acho que assim, eu acho que o fim para isso é o infinito. Não tem fim para isso. Porque sempre vai ter uma coisa, sempre vão pensar um jeito de mudar alguma coisa. Então, eu não acredito nunca naquela coisa. Porque se a gente fosse vir há 10 anos atrás, e na época que o dinamômetro pegou muito com relação às potências, tal, papapá, pô, eu lembro que, assim, quantas vezes eu não escutei falar que 500 cavalos era impossível de tirar do motor AP. Cara, hoje, prova viva, são 986 cavalos que nós tiramos de um AP, multiválvulas. E dos 8 válvulas lá, que se eu não me engano são 700 e pouco, eu não sei frisar agora. Não esquecendo do torque, né, que a gente tem muito de falar de cavalos, e sempre o torque nunca é mencionado. E também o torque, a mudança, a situação, isso envolve tanta coisa. Agora, o multiválvulas, ele cai naquela questão de estanquiometria que eu tinha falado, com relação à relação ar-combustível. O multiválvulas, ele é um motor, por ser maior, o cabeçote por ser maior, ele tem a condição de dissipar calor melhor, então você consegue deixar a mistura mais fina e automaticamente a potência vem. Por quê? Porque ele dissipa o calor melhor. O 8 a gente já tem que se precaver muito com relação a isso. Então, com relação ao 8, o 20 e o 16, eu sou um cara apaixonado por todos eles e cada um tem uma característica. Mas eu acredito assim que por pura evolução
do motor, na engenharia, vai ser impossível um motor com menos válvulas gerar mais eficiência do que um motor com mais válvulas. Isso aí é fato. Ah, pois é, cara, eu tenho hoje que agradecer muito a isso, porque eu tenho comigo um cara que sem palavras, é meu irmão, e também adotei, vamos dizer assim, um irmão que é o Del, e que hoje ele é um cara que eles são meus braços direitos. De certa forma, não poderia nem colocar dessa forma assim, porque nós três somos os braços, vamos dizer. Então, eu acho que colocar como braço direito, acho que eu estaria dando pouca importância para eles. Eu acho que nós somos a cabeça, o corpo e os membros da oficina. Eu tenho uma equipe hoje muito pequena, né? Somos em 3, mas tem um menino aí que está aí, que essa molecada hoje eles vêm, vai embora, tal. Mas a gente está sempre dando chance para eles tentar. Talvez eu crie mais um aí, sei lá, mas meu irmão e o Del, eles são meus parceiros, assim. Nós somos uma pessoa só, eu poderia dizer. Cara, eu fui um cara abençoado com relação a isso. Mas, na verdade, quando a rivalidade aumenta, o sabor do recorde, ele aumenta também, numa proporção que eu não imaginava. Mas eu vou falar, cara, eu acho que das emoções que eu tive com relação às coisas da vida, foram muitas, mas na parte material, separando o sentimento e tal, na parte material é o melhor prazer que eu já tive quando a gente vê um carro batendo recorde. Não tem. Eu vou te fazer uma outra em cima dessa. Tá. Qual foi a maior emoção que você teve até hoje na arrancada? De todas, qual foi a maior emoção? A maior emoção, cara, é de um parceiro meu que está até hoje aqui, que é o Carlos Castilhos. Ele é um cara que está há muitos anos comigo. Exatamente há 6 anos ele está comigo. E é um cara que gosta do que faz, responsável, que é um detalhe muito importante, você ter essa separação do financeiro com tudo que envolve e tal, papapá. É um carro que a gente vem trabalhando por muito tempo e ele fez um recorde há umas 4 provas atrás, a partir dessa data, acredito eu, não vou te saber. Ele fez um recorde. A gente já vinha banhado em recordes, tal, né? Graças a Deus, tal. Mas ele era um carro que nós estávamos esperando muito que isso acontecesse, porque ele sempre foi o carro mais rápido nosso nos 60 pés, nos 100 metros, e a gente sempre enfrentou problemas diversos para fechar o restante da cronometragem. Então, isso acabou causando uma ansiedade, né? E essa ansiedade em cima dele, de tudo, e isso começou até um momento que a gente foi abençoado, que ele conseguiu fechar a passada. Fazer uma ressalva aqui: essa passada ela não foi a perfeita, porque o carro, por algum motivo, sabe lá Deus hoje qual foi, ele perdeu 400 gramas que a gente usava na 4ª marcha, e o número que era para sair era para ser mais baixo, mas foi o suficiente para a gente abaixar 3 milésimos do recorde. Então, você imagina só, 3 milésimos é impossível você ver isso. E foi
foi assim tirou das minhas costas um peso enorme. Então foi uma alegria muito recíproca da equipe em geral, tal. Eu não posso falar, eu também falando do recorde, que eu não posso deixar passar para trás, mas eu também tenho um cara que representou muito a oficina com relação a isso, que é o Eric. Mas a questão com o Eric ficou mais acostumada, porque ele sempre entrava e as coisas sempre fluíam, davam certo, tal, papá. Então isso digeriu. Né? A gente ficou lá meio que, se der tudo certo vai ser recorde, mas para o Castilhos a coisa foi mais difícil, né? Não por dirigir mais, por dirigir menos, nada por isso, porque as coisas não queriam ir por... Tem certas coisas que a gente briga, e a gente vê que nós somos pobres mortais. Então, o que cabe a gente é fazer o que a gente acha que tem que ser feito, e aí as coisas não acabam acontecendo. E também o Leandro, que logo estreou no carro, e já antes dessa puxada antes dessa prova do Castilhos, o Leandro, irmão dele, virou o recorde também. Então foi um ano com relação a festivais, a gente conquistou muitos. Eu fui abençoado. E com relação a essa emoção, a emoção que curtiu a gente de esperar foi a do Carlos Castilhos, foi a maior emoção que a gente teve. Eu fui um cara com relação a... Eu tive mais uma bênção de Deus com relação a isso aí. A minha família, ela foi uma separação na minha vida com relação às coisas que eu costumava fazer, o meu jeito de ser e tal. E aí eu conheci minha esposa e foi uma coisa curta, interessante. Eu tive relacionamentos longos tal, e com ela foi uma coisa curta. Eu acho que... eu tive a sorte dela ficar grávida, eu diria assim. Eu tive a bênção dela ficar grávida e que laçou a gente, porque eu ainda estava com a cabeça muito aérea e eu vivo muito motor. Então, assim, eu trocava facilmente uma saída à noite para mim ficar aqui na oficina botando turbo num carro. Isso aí para mim não era a prioridade. Minha prioridade era carro e acabou. Então, aí se eu não tivesse encontrado ela, eu acho que eu estaria hoje querendo encontrar alguém e eu ia estar tomado pelos motores aqui e isso não ia acontecer. Então, eu fui abençoado por encontrar ela no meu caminho. E ela fez com que a minha vida mudasse a partir do momento que uma estrelinha nasceu dentro dela, que hoje é o Gabriel, que já tem 7 anos. E a partir daí eu fui digerindo essa situação, que não foi fácil, porque eu era um menino, eu tinha a cabeça de um menino, né? E acabou que isso só melhorou. Aí, e por curiosidade, fazer uma ressalva aqui, o Gabriel, ele odeia carros. Aí depois, na sequência, mas é meu filho, né? E eu não posso fazer nada. E aí na sequência, por mais um susto, porque o Gabriel foi um susto, por mais um susto nasceu o Rafael. E hoje o Rafael é um apaixonado por carro. E cara, o que eu poderia dizer, cara? Eu tenho uma pessoa do meu lado que ela é totalmente compreensiva, ela é justa, ela me faz rir. Então, e meus filhos, graças a Deus, de novo, são saudáveis. E eu quero hoje e isso tudo só somou para mim conquistar mais coisa, tal. Eu tive uma pessoa que do meu lado que não foi, ela não é materialista, que isso faz uma grande vantagem, porque se você tem uma pessoa, você tem uma mulher às vezes do teu lado que
que não... acontece muitas vezes uma mulher ou um homem que em vez de fazer prosperar, não faz. Eu não tive esse azar, eu tive essa sorte. E eles me completam totalmente, cara. É uma bênção de Deus. A minha família é uma bênção de Deus. E quero falar também aqui, já que a gente está falando de família, fazer uma colocação. Eu também tive uma criação pela minha mãe, que é uma coisa fora. Minha mãe aguentou eu na garagem de casa, acabando com o azulejo da garagem. Ela me aguentou sujando a garagem com óleo, com tudo quanto é tipo de coisa. Ela nunca me falou nada, ela só pensou para frente, é uma mente aberta, e ela nunca me reprimiu com isso. E eu dei sorte de encontrar uma esposa que, se eu tô rindo, ela tá rindo, então a minha vida ficou maravilhosa. Eu sou o Rafa, motor forte, e estou no programa Reta do Boxe.